Olá pessoal, vídeo extra. Conforme anunciado ontem, eu vou abordar esse assunto aqui que foi publicado no artigo da revista Sociedade Militar, no dia 28/9, com esse título: Otimismo, Exército perde recurso e Tribunal equipara curso de aperfeiçoamento com altos estudos. Tá, o pessoal até pediu para eu abordar esse assunto aqui, falar sobre isso aqui, até mesmo porque o pessoal vê esse título aqui, lê esse título e às vezes não lê o artigo completo, o texto do artigo, para entender exatamente o que está acontecendo e acaba tendo algumas conclusões precipitadas e equivocadas. O pessoal começa a falar que houve o trânsito em julgado, não sei o que marinha, aeronáutica e tal coisa, mas não é bem assim, tá, gente? Esse tipo de ação aqui, a gente já comentou sobre ela algumas vezes, não só eu, através de vídeos, mas com certeza aqui na revista Sociedade Militar também. Tá? É uma questão que envolve o curso de aperfeiçoamento de sargentos do Exército com o Chacal, que é o curso de habilitação QAO, Quadro Auxiliar de Oficiais do Exército Brasileiro. Tá? É bem específico deles. Tá? Então não quer dizer que por causa desse tipo de ação existe uma jurisprudência para a Marinha e para a FAB. Tá? Vamos entender direitinho aqui. Eu vou mostrar aqui sobre o acompanhamento que já tem feito, algumas outras ações que eu tenho conhecimento, vou comentar um pouco também, e depois vamos olhar mais de perto essa ação aqui que foi noticiada nesse artigo. Tá? Bom, como eu disse aqui, a gente já vem falando sobre esse tipo de ação há algum tempo. Eu, por exemplo, eu tenho esse vídeo aqui de 25 de agosto, mês passado, 25 de agosto de 2021, que eu fiz um resumo do andamento das ações do CAIS com o Chacal, tá? CAIS do Exército Brasileiro com o Chacal, tá? Na oportunidade eu mostrei as ações que eu tenho conhecimento, é uma pequena amostra, são 8 ações, tá? Aqui tudo coloridinho aqui, cada uma delas é uma ação, um pequeno grupo de ações, e eu também mostrei até aqui, referenciei vídeos antigos que eu já vinha falando sobre essas ações, que desde 2020 a gente já tem acompanhado essa questão, que na verdade é um tipo de ação que já está em andamento desde antes da Lei 13954. Né? Muita gente acha que é por causa da Lei 13954, não. A Lei 13954 só aumentou, assim, digamos, o interesse e a necessidade de haver esse tipo de ação. Tá? Mas o pessoal do Exército já vinha desde antes de 2018, 17, 16, já correndo aí, tentando aí, pleiteando isso aí na justiça, tá? Bom, aqui eu vou fazer um raio-x rápido de como estão as ações que eu tenho conhecimento, tá? Nesse vídeo aqui do mês passado, eu abri cada uma delas, mostrei a situação de cada uma delas. Eu não vou fazer isso aqui para não estender muito o vídeo, vou falar de uma maneira mais rápida, tá? E quem quiser pode dar uma olhada aqui, porque não mudou muita coisa, tá? O que eu tenho conhecimento, primeiro, existe uma ação que houve o trânsito em julgado, desfavorável, tá? Eu até nem mostrei ela aqui. Infelizmente, o militar perdeu, a sentença foi desfavorável e teve o trânsito em julgado, ele não obteve êxito, tá? Mas nós temos aqui uma outra ação, que é essa aqui de número 0024324, já é bem famosa, a gente está acompanhando ela desde o começo. Em junho do ano passado, houve a notícia da primeira instância dela, com uma sentença favorável. Tá? Essa aqui de 25 de setembro de 2020 foi quando foi noticiado a sentença de segunda instância favorável também. Tá? E no início desse ano teve o trânsito em julgado dela. Talvez o militar já esteja até recebendo, ou então está na fase de execução, se estiver demorando um pouquinho. Tá? Ao todo, como eu disse, 8 ações que eu tinha conhecimento até o mês passado, essa pequena amostra. As outras 6, elas no geral já estavam todas com sentença favorável na primeira instância, e a maioria delas já foi remetida para a segunda instância. Eu olhei todas elas ontem, atualizei as informações e continua na mesma coisa, tá? A maioria está na segunda instância aguardando o julgamento, tá? E tem uma delas que está na primeira instância, deve ter tido algum tipo de recurso ali que está esperando decidir para depois ser remetida para a segunda instância. Mas o importante é que todas elas estão com essa decisão favorável na primeira instância. E a gente até espera que
por ser a maior parte favorável, que aquela ação que o militar teve um desfecho desfavorável, de repente ele possa reverter depois, né, reabrir o processo, apresentar essa jurisprudência e tal. Então, estamos aí na torcida, tá? Mas no geral está tendo um cenário favorável para esse tipo de ação. Bom, agora vamos olhar aqui mais de perto essa ação aqui que foi noticiada no artigo da revista Sociedade Militar. O número está aqui, tem um link, tá, que abre uma página do Juiz Brasil, tá? Aí tem algumas informações aqui, mas como pode ver, eu não sou assinante, então não tenho acesso. Então eu gosto de ver muito aqui no site do TRF, tá? Como a ação tem aqui, ó, 4.01, isso significa que é o TRF1. Então basta entrar aqui no trf1.jus.br, os links vão ficar na descrição, tá? Aí tem aqui primeiro grau, segundo grau, qualquer uma delas vai abrir uma página assim, tá? Aí tem consulta processual, vai abrir esse formulário com o número do processo a gente pesquisa e no caso aqui já está aberto, tanto a primeira instância quanto a segunda instância. Vamos dar uma olhada aqui como é que está. A primeira instância, tá? Nós tivemos aqui em 31 de maio uma sentença do tipo A, tá? E a sentença é essa aqui, tá? Aí tem aqui todo o texto para quem quiser dar uma olhada, se aprofundar mais, mas é importante que eu gosto de sempre ressaltar isso aqui. Ante o exposto, acolho o pedido do autor para condenar a União na obrigação de fazer consistente de implantar em favor do autor adicional no montante equivalente ao percentual do chacal, conforme estabelecido na Lei 3954 no lugar do percentual do CAS. A obrigação de pagar os valores decorrentes da revisão, que são os atrasados e tal, né? Com atualizações e tal. E aí teve, claro, né, aqui o recurso contra razões e tal, e depois, em 29/7, os autos foram remetidos para a turma recursal, tá? É a segunda instância. E aí nós temos aqui o andamento dela na segunda instância, começando aqui em 29/7, tá? E exatamente no dia 24/9, tá? Aí tem aqui a certidão de julgamento, que é esse aqui, tá? Certifico que a Egrégia, primeira turma recursal do SJGO, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada no dia 23, proferiu a seguinte decisão. Decide a turma recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, por maioria, negar provimento ao recurso nos termos do voto do juiz relator. Aí teve um juiz que foi vencido aqui, né? O único que votou contra. Então, é exatamente o que está lá no artigo da revista Sociedade Militar, né? Teve a sentença favorável na primeira instância, foi para a segunda instância, com recurso da União, e a segunda instância, a turma recursal, simplesmente negou o provimento ao recurso, né? Tomou conhecimento do recurso, como está escrito aqui, registrado aqui, né? Recurso conhecido, recurso, mas não provido, tá? Então, a partir daqui, vamos ver o que vai acontecer. Se vai caber algum outro tipo de recurso, a União vai continuar recorrendo e tal, ou se já vai ter o trânsito em julgado. Mas eu acho que está bem próximo de ter o êxito final aí nessa ação também. Tá? Agora vamos aqui pensar mais um pouquinho para concluir, tá, gente? É motivo para comemorar? Sim, a gente só tem que tomar cuidado para comemorar do jeito certo. Vou fazer aqui uma analogia, como se a gente estivesse num jogo de futebol, tá? O jogo ainda não acabou, certo? Não quer dizer que houve uma vitória, não quer dizer que nós ganhamos 3 pontos lá na tabelinha de classificação dos times, tá? Mas, como eu mostrei aqui no vídeo do mês passado, uma ação já teve o trânsito em julgado, nós já fizemos um gol, tá? E essa ação atualmente, com esse recurso negado, ele é como se fosse um pênalti. A bola está lá na marca do pênalti. É só chutar e fazer o gol, tá? Então, é isso que eu quero que o pessoal tenha em mente. Toma cuidado com as informações para a gente não veicular informação errada, tá? Quanto a Marinha e a FAB, a situação é um pouco diferente. Tá? A gente ainda tem que pensar muito nisso aí, estabelecer uma tese boa para correr atrás disso na justiça. Eu sei que já existem ações, tá? No momento mais propício a gente fala mais sobre o assunto. Beleza, pessoal? Então é isso aí, conforme prometido, está esclarecido
o que é essa ação. É uma decisão favorável em primeira instância, um recurso da União que foi para a segunda instância, e a segunda instância chegou para a União e falou não reconheceu o recurso, vale o que a primeira instância falou. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado e até a próxima.